Bom, então nós vemos agora esse grande avanço do direito civil, que é a divisão entre o que é interesse público e o que é interesse privado. Quando seria interesse público, prevalecia o que? A supremacia do interesse público sobre o interesse privado, sobre o interesse individual. Então, o interesse estatal, o do amplo, o do grupo, o da sociedade sobre o individual. Ah, mas isso não vai prejudicar determinadas pessoas, elas não vão ser prejudicadas por causa disso, mas aí é justamente porque o público se sobressaindo, sendo mais importante do que o privado, porque para o bem social isso era necessário. Agora, quando a gente fala em direito privado, prevalecia o quê? A autonomia da vontade. Então, aqui a gente vai lembrar do que até hoje, até os dias de quase, até quase há pouco tempo, porque o Código de 2002 é novo, relativo. Quando a gente fala em direito, a gente fala, é um código novo, 2002. Prevalecia sempre o quê? Pacta sunt servanda. Os pactos devem ser cumpridos. E aquela história de, mas os pactos têm que ser cumpridos de qualquer forma. Você fez um pacto, ele tem que ser cumprido. O contrato tem que ser cumprido da forma em que foi determinado, com as cláusulas que foram determinadas pelas próprias partes. As partes fazem as cláusulas, elas pactuam aquilo e aquilo vira lei entre elas, não entre outros terceiros. Depois a gente pode ir mais adiante, pensando em processo civil, sabendo que muitas vezes há também aí a necessidade de se pensar, muitas vezes esses pactos também interferem na vida de outras pessoas. Mas aí a gente já vai para um outro campo do direito, que é o direito processual civil, que a gente vai ver a intervenção de terceiros, a gente vai ver a necessidade do terceiro entrar dentro de um processo que seria, na verdade, primariamente só entre duas pessoas que pactuaram aquele contrato, mas que aquelas pessoas têm interesse naquele contrato. Elas têm, muitas vezes, na verdade, a própria legitimidade de estar ali dentro e não estavam. Então, elas têm um instituto lá no processo civil também, para buscar, para adentrar nesse processo, para que o direito dela seja garantido. É aquilo que se fala e que a gente tem que sempre lembrar como princípio geral do direito, é dar o direito a quem tem o direito, certo? Parece até redundante, mas é isso que a gente tem que buscar. A gente buscar a satisfação do jurisdicionado. Por quê? Porque se não houver a satisfação do jurisdicionado, o direito não tem validade nenhuma, não tem eficácia. Porque o direito ele veio para tentar organizar as relações humanas, ajudar as pessoas a viverem em sociedade, dentro dos seus problemas, dentro dos seus conflitos, já que sozinhos eles geralmente não conseguem. Porque você só vai ao juiz, você só vai buscar o jurisdicionado, o juiz, o magistrado, vai bater as portas do judiciário quando você não consegue resolver as suas questões, as suas pendengas aí do dia a dia sozinhos. Se nós conseguirmos fazer isso, não precisa ir ao judiciário. Só que como as pessoas têm muitos problemas, elas acabam levando até problemas demais ao judiciário. O que faz o quê? O que faz inchar essa máquina toda, faz muitas vezes a máquina do judiciário caminhar sem necessidade. E isso encarece muito todo esse processo. E isso também leva o quê? A morosidade do judiciário. Por isso a necessidade da mudança de mentalidade, não só dos operadores do direito, mas da sociedade como um todo. Primeiro, dar a instrução às pessoas sobre as leis, pensando que as leis foram feitas pelos homens e para os homens. Então,
há essa necessidade de que a lei seja conhecida por todos.